Lá. Quarta-feira, 11 de junho, TechPix na tela. Vamos embora. Vamos para mais um dia. Vamos falar sobre notícias para amanhã. Vamos falar sobre as análises de 60 minutos, 12 minutos e 5 mil ticks. Por que nós operamos em ticks? Porque ticks refletem volume financeiro. No final desse vídeo, eu vou colocar os setups do Joseph James. O que eu mais gosto é o Crown Reversal. E aí vocês deem uma olhadinha lá se vocês quiserem aprender sobre essa técnica, que é muito boa e que nos tira do risco bem rápido. Tá? Vamos lá. Vamos para as notícias. Olha na tela. Notícias para amanhã. 9 horas da manhã, nós temos vendas no varejo mensal e anual aqui do Brasil. Temos pedidos iniciais por seguro-desemprego 9,5 Estados Unidos. PPI, que é o índice de preços ao produtor. Hoje foi ao consumidor, amanhã é ao produtor. Também mede a inflação. Então tem que ter parcimônia aí para operações entre 9 e 9,5. O ideal é operar depois, tá bom? Vamos dar uma pulada daqui, tchau, e vamos pular daqui, tchau, e vamos para os 60 minutos. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos, vamos ver o que esse cara aqui tá fazendo. Dê uma olhada nisso aqui. O que vocês acham? Pra mim, é um breakout pullback. Eu não tenho dúvidas disso. Ele foi lá e só, tudo que ele fez foi fazer um topo duplo. Passou um pouquinho, testou a média de 200. Ele tá num limbo, é bem verdade. Como ele adentrou agora o range de novo, esse pêndulo diminui mais um pouco. E, cara, eu vou te dizer que estou bem inclinado para a venda, tá? Bem inclinado. Só que ele tá nesse limbo aqui, ó. E se a gente for dar uma olhadinha aqui também, nosso amigo, o Infut, se ele me ajudar a acessar o Infut. O Infut, um dia. Olha só. Olha isso aqui, cara. Dá uma olhada nisso aqui. Estamos enfrentando problemas. Isso aqui é um limbo. E aí, cara, a razão de eu estar operando com um contrato e a razão de eu estar saindo na volatilidade é essa. É esse limbo. Média de 21, média de 200. Ele não sabe o que ele faz no diário. E aí a gente vai para os 60 minutos. Desculpa. Vamos para os 60 minutos do ticker atual. E aí a gente vai para os 60 minutos e é o contrário o jogo. É a média de 200 por cima e a média de 21 por baixo. Mesmo limbo. Mesma coisa. Então, cara, por essa razão eu estou operando com um contrato e estou saindo na volatilidade. Eu estou preocupado porque ele ainda não definiu o que ele quer da vida dele. Ele não sabe se ele vira touro. Ele não sabe se ele segue urso. Entendeu? Ele não tá se definindo, né, cara? Então, tô preocupado ainda. E, cara, essa região aqui é fantástica. Aqui, ó. Se ele subir mais um pouquinho aqui, vai ficar muito bom pra ser um vendedor. Tem que ter cuidado. Ele precisa se definir. Enquanto ele não se definir, a gente não pode fazer nada. 12 minutos, 60 minutos é isso? Vamos para os 12 minutos. Opa, 120 não, essa é 12. O range. Tá vendo lá? Ele testou média de 200 hoje, né? Ele já tinha testado ontem, foi repelido. Hoje ele testou de novo e foi repelido. Temos aquelas duas pernas de pullback para a compra. E agora eu já enxergo que é sim um movimento bearish. E pode ser um movimento medido, tanto faz, né? Então temos movimento medido. Temos duas pernas. Duas pernas de pullback aqui. E aqui ainda o movimento medido dos ursos, né? Duas pernas de pullback para os touros, movimento medido para os ursos. E a separação deles aqui, ó. É touros e é... Opa! Gracinha. E ursos, ó. Então ele tá dividindo essa história aqui. Então, cara, tá no limbo. Tá no limbo e tá pra se definir. Pra mim, isso aqui é um breakout pullback nessa região mesmo. Talvez ele suba mais um pouquinho pra fechar essas duas pernas de pullback. Pode subir, pode subir. Vamos ver o que vai aprontar amanhã o PPI, né? O CPI não veio bom. O PPI, veremos amanhã. Eu tô muito inclinado por uma venda. Gostaria de um reteste aqui, um fechamento aqui. Gostaria que ele buscasse o que é que ele busca lá, ó. LGP. LGP, me interessa esse gap. Oh, sério mesmo, cara, me interessa demais esse gap. 23 de abril. 23 de abril e ele não fechou. Eu acredito que ele esteja bem inclinado para fazer este movimento aqui. É uma questão de se, é quando. Vamos ver. E hoje também, né, na live eu imaginei que esse aqui era o movimento, esse aqui era o segundo, ele ia morrer aqui. Cara, ele fez um terceiro movimento bem direcional. Meio-dia e lá vai pedrada, né? De meio-dia e 40 ali, sei lá. Vamos ver aqui que horas que foi efetivamente. Aqui, ó. Meio de 12, ó. Meio de 12 ele começou a fazer um movimento. Assim, ó, bem da verdade, cara, é um movimento muito amarrado, né? Dá uma olhada nisso. Cara, é um movimento muito amarrado. E vai, e volta, e vai, e vira. Violinated, violinated. Aí ele acelera. Não sei. Essa forma como ele tá subindo aí, tá falhada. Mas só amanhã pra gente saber. 5 mil ticks, onde a mágica acontece. E agora a gente faz aquela pausa, sabe por quê? Porque agora é aquele momento que se você ainda está aqui é porque você gostou desse conteúdo. Se você gostou, por favor, deixa um like. Ajuda demais o meu canal, me motiva pra criar conteúdo, pra seguir nessa função mágica do setup de Joseph James. Se você gostou demais, hoje tem a possibilidade de se inscrever no canal e vem comigo nessa fantástica aventura da renda variável. Ui, tchau. Tchau. Tá, vamos lá. 5 mil ticks, cara. 5 mil ticks é o seguinte. Eu gosto demais da região onde ele se encontra e eu acredito que isso aqui é uma regiãozinha de o quê? Breakout pullback.
interessa essa região. Cara, me interessa demais, sério mesmo. Essa região me interessa demais. E ele já sentiu demais aqui. Dá uma olhada aqui nisso aqui, ó. Ele tá vindo. O único problema, e sempre tem o problema tá sendo ele não ter completado o movimento aqui, ó, medido, as duas pernas de pullback proporcionais, né? Só isso, cara. Só isso que eu gostaria que ele fechasse. Mas a região é excelente. Segundo o Joseph James, essa região é a região excelente. Porque ele vai lá, retesta esse topo aqui, testa a entrada do range. E aqui é um movimento onde ele pode facilmente capotar. Pra vir numa trap. É lá. Direcional. Buscando esse ponto. Fundamental, fantástico. Eu gostaria muito que ele fizesse isso. Porém, a gente precisa esperar às 9h30 para ver a notícia lá do PPI dos Estados Unidos, que vai dar uma volatilidade. E aí, a gente vai tentar fazer esse movimento aí para venda. Vamos tentar a venda. Se ele não quiser fazer isso, e ele resolver abrir um gap de baixa, a gente pode procurar por esses priorzinhos aqui, ó. Tchau. Se ele abrir muito baixo, num gap de baixa, começar a subir, cara, a gente vai apostar sim, para que ele feche aqui esse movimento medido, talvez faça um reteste nesse topo, para aí daqui a gente efetivamente vir naquela trap marota. Lá para baixo. Se ele não abrir em gap nenhum, como foi hoje, e começar a capotar muito rápido, cara, eu acho que eu vendo aqui, cara. Se eu não abrir em gap nenhum e fizer só 2 falhas de venda muito rápida, com um stop bem curtinho, cara, eu vendo e deixo ele ir. Pra ver se ele faz um pullback, ou talvez uma trap, aí engate uma primeira, e aí mais um pullback, setupzinho de força, outra trap, e fecha o movimento. Por outro lado, se ele não for fazendo topos e fundos descendentes e abrir sem gap nenhum e começar a fazer higher highs, cara, eu teria que ter um movimento muito forte, tá? Tá muito alto pra ser um comprador aqui nesse day. Teria que afastar muito a média de 21 pra gente apostar aqui, porque daí a gente iria apostar no pêndulo. Esse pêndulo aqui pequenininho, a gente iria apostar nesse pêndulo proporcional pro alto, pra fazer talvez uma saída orquestrada aqui. Mas assim, muito risco. Porque ele pode bater aqui, como ele bateu aqui outras vezes. Ele pode bater aqui, fazer que vai subir, cara, e quando ele fechar esse movimento medido antes dele cruzar o range, ele pode vir em V. Esse é o V-top. E aí vindo em V-top, cara, aí é aquela história toda que a gente já conhece, né? Ele vai vir, vai escorregar muito rápido, porque vai ter muitos vendedores ali, a gente vai ter que traçar um canalzinho, procurar o ponto mais alto, sempre canal de baixa, primeiro embaixo, depois em cima, e procurar pelos priors, para esperar ele fazer um movimento nessa região aqui, de novo. Testar prior, testar topo do canal e vir embora. Aí a gente vem com ele. Eu só não gostaria, cara, de um gap muito baixo, sacou? Se ele abrir um gap muito baixo, aí vai ser difícil, cara. Porque a probabilidade dele testar aquele fundo de novo ali vai ser enorme, né? E aí vai ser difícil de entrar na venda aqui. Ele vai vir, vai testar o fundo, pode perder um pouco. E às vezes ele nem fecha o movimento medido lá de baixo e ele vem aqui, ó, em V, vai até lá em cima. Testa prior. Aí aqui sim, se ele testa um prior aqui e começa a perder os calção, beleza, aí a gente vem daqui, ó. Tchau. Ao contrário, não dá pra apostar. Bom mesmo se ele fizesse um reteste desse topo de novo. Abre num gap de alta, já fecha esse movimento medido que eu tava falando ontem, né? E aí ele vem, tenta de novo, diz que vai, sobe mais um pouquinho e vem ver. Aí a gente vem com ele. Aí pode vir 2 falhas aqui de venda que não precisa de compra, não precisa ser uma trap. Se ele fechar o médio do move, não precisa ser uma trap. Não precisa. E aí a gente tem que observar também o volume financeiro. Porque também ele pode fechar, cara, esse médio do move aqui, ó. E entrar no range, né? Range eterno de uma mente sem lembranças. Ele fecha esse médio do move aqui, que é umas 2 pernas de pullback, e entra num range, num search and destroy day. E aí o cara tem que esperar. E aí se ele criar um range, a gente vai mapear esse range e vai ter que observar todo aquele mapeamento de rotação de pêndulo para poder fazer alguma coisa. E aí ele pode morrer aqui mesmo, ficar o dia inteiro de lado aí, assim. Até por causa daquela congestão que ele tá tendo no diário, nos 60 minutos, né, cara? Que tá bem amarrado aquilo ali, né? Mas se fosse perguntar a minha opinião, qual seria meu sentimento, assim, a minha intuição pra esse mercado, cara, é bearish. Esse mercado pra mim é bearish. Ele só tá fazendo uma fake news. Pra mim é bearish. Totalmente bearish. O que vai nos provar vai ser a média de 200. Essa média de 200 aqui vai dizer o que tá acontecendo de verdade. Ele não consegue passar por ela, mas ele pode passar. O índice é desse. Ele tenta uma, tenta duas, tenta três, daqui a pouco ele... Toma! Ele dá uma chapuletada ali e vai embora. E não volta mais. E aí a gente vai na compra. A gente tem que entender sempre aqueles movimentos que a gente já conhece, que é sobre a estrutura de mercado. A estrutura de mercado ela é muito importante. E ela precisa ser observada sempre. A prioridade é sempre a estrutura de mercado. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui que a gente tem que seguir. A gente tem que observar. A gente sempre vai começar pela estrutura de mercado, depois a gente vai observar o afastamento da média de 21, e por último, nessa pirâmide, a gente vai aplicar os setups de Joseph James nas nossas entradas. Sempre observando stops curtos, tem que ser metade da volatilidade,
Pra poder chegar na volatilidade, tu tá com 2-1 ali, na elegância, entendeu? Mas é sempre assim, ó, de baixo pra cima dessa pirâmidezinha. A estrutura de mercado é a base de tudo. Onde é que esse preço se encontra? Tá numa região boa para que lado? Né? A gente vai observar. Hoje aqui eu falhei, né? Falhei totalmente. Quis vender nessa região aqui, ó. Mas eu já tinha cantado a pedra. Provável fundo. Uma região ruim, estrutura de mercado não me manda fazer isso. E o que ele fez? Ver. Depois ele veio, navalhou de novo. Isso aí. A gente tem que pegar esses movimentos. Muito obrigado. Uma boa noite. Durmam bem. E amanhã estamos na live em 9h15, por aí, 9h20 eu tô na área, tá bom? Valeu. E tchau.